duas qualidades que tinha Jesus, que tem que ser encontrada em nós. Encontrada para Deus operar maravilhas na nossa vida e também para que nós sejamos exemplo e estejamos aptos a ensinar a palavra de Deus à nossa casa, à nossa família ou a outras pessoas também, que a nossa missão é o ID. Nós sabemos que há uma grande oposição contra o Evangelho, até já se fala em perseguir e destruir a igreja, eliminá-la, mas nós temos que estar firmes na propagação do Evangelho, independente do que venha pela frente. E o caminho é a gente se sujeitar a Deus, porque se a gente estivesse sujeitando a palavra dele, vivendo o que a palavra dele, humildade, mansidão em receber a palavra, mansidão em transmitir a palavra, Deus vai nos ajudar a ter êxito, mesmo que os homens não queiram que tenhamos, mas Deus estará. Se a gente agir da nossa maneira, a Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então nós temos que ficar no que Deus nos ensina. E precisamos dessas duas qualidades que estavam em Jesus: humildade e mansidão. E Jesus fez o convite para que quem vem para Ele tem que receber essa transformação. Porque Ele fala até dos problemas que as pessoas enfrentam, a questão do distanciamento dele. Ele disse: se vocês quiserem melhorar, tem uma forma de mudar. E qual é a forma? Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Jesus diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Meu irmão, quantas pessoas, ou quantas às vezes nós mesmos, não nos sentimos cansados da luta com a vida, às vezes com família, pessoas com família, não vou falar eu, porque a minha família está ali, não dá esse trabalho todo não. Mas eu tenho meus parentes que também não me dão trabalhos. Por exemplo, esses dias eu conversei com minha irmã, com meus sobrinhos, eles não me dão nenhum trabalho, eles vivem a vida deles distante, eu não sei como eles vivem, mas eu sonho, o bom desejo do meu coração, como disse o apóstolo Paulo, é pela salvação deles. Então acaba a gente às vezes também, se a gente vê que está andando na palavra de Deus, a gente fica afligido, que a gente gostaria de ver. A gente sabe que só há um caminho que leva a Deus, que foi o próprio Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Olha a colocação dessa palavra de Jesus: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele disse que ele é o caminho que leva a Deus. Só que aí ele diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele não deveria ter dito assim: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele disse: ninguém vem ao Pai. Por que não, ele colocou a palavra vem ao invés de vai? Porque ele e o Pai são da mesma pessoa, o mesmo caráter, o mesmo propósito, tudo. Então ninguém vem se não for por mim. Então ele diz: você está cansado, você está oprimido, venha a mim. Vinde a mim. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jugo é a doutrina dele, né? O seu ensinamento. Você está sofrendo, está oprimido, está cansado da vida, por quê? Está andando sozinho. Ou melhor, está andando em coisas que você aprendeu com a sociedade, às vezes até com os seus pais, mas sem orientação de Deus.
ou coisa da sua cabeça, mas sempre é coisa que você aprendeu com alguém, porque nós somos influenciados. Por isso um combate tão grande contra a pregação do Evangelho, para que o Evangelho não venha, o mundo não quer que você influencie as pessoas com o Evangelho, eles querem influenciar com os conceitos deles. E por isso que nós vemos pessoas afligidas, cansadas da vida, às vezes com família, às vezes com casamento ou com qualquer outras coisas. Então ele disse assim: olha, você está cansado? Então vem para mim. Vem, aprende comigo, toma o meu ensino, a minha doutrina para você, como fonte de aprendizado. E ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aí ele fala assim: que sou manso e humilde, com as qualidades de Jesus. É isso que eu quero enfatizar. Nós devemos aprender dele para ter isso conosco, ser manso e humilde. A mansidão, o Tiago escrevendo na sua carta, ele disse: recebei a palavra com mansidão. O que é receber a palavra com mansidão? Às vezes a pessoa não é uma pessoa violenta, não é a pessoa brava que anda brigando com todo mundo, indo para cima de todo mundo, mas às vezes ela é brava, é igual um bicho bravo. Ela não é tomada para receber a palavra de Deus. A resistência é muito grande. Prega-se a palavra, a pessoa resiste. Não é assim, não é dessa forma, porque também eu sei o que é bom para mim. Você vê a frase que eles usam aí, está sendo usada hoje, diz assim: meu corpo, minha lei. A Bíblia Sagrada nos ensina o quê? Que Jesus, ele nos comprou pelo alto preço, e o nosso corpo não nos pertence nem nada, pertence a Deus, porque ele pagou por nós. Mas a pessoa diz: não quero saber disso não, esse ensinamento, isso aí vai me escravizar. Meu corpo, minha lei. São os conceitos do mundo. Mas tem gente que não está nesse grupo, mas está no grupo dizer assim: a minha vida, quem manda nela sou eu que cuido. E se nós queremos cuidar da nossa vida do nosso jeito, então Deus não vai cuidar, até porque nós não vamos deixar. Porque como é que Deus cuida de nós? Olha o convite de Jesus: vinde a mim, vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aprendei de mim. Ele vai cuidar nos ensinando, nos dando uma nova direção, nos mostrando: olha, a maneira como você está andando não está certa. Se você olhar isso, é tão claro, só quem está em trevas que não enxerga. Se você olhar nos problemas da sociedade, quais são os problemas da sociedade? Por que tem tanto problema na sociedade? Porque não são conduzidos pelos ensinamentos de Deus. Até mesmo dentro da igreja, o foco religião, quando a religião ela é conduzida pelos critérios do homem e não da palavra de Deus, ela se torna algo cansativo, algo opressor. Quando o homem coloca, se você for na história, em toda a história, você vai ver que no nome de Deus, muitos opressores se levantaram. E as pessoas até dizem: mas foi a religião que oprimiu. Não foi a religião, foi o homem que estava à frente, só que o homem cheio de seus próprios interesses. Por exemplo, na Idade Média, pessoas foram mortas, queimadas em fogueiras. Isso era em nome de Deus. Dizia: não, é que você é um herege, tem que ser queimado. Mas isso era por quê? Era porque pessoas usando o nome de Deus, mas não o Evangelho, não o Evangelho de Cristo, mas sua religiosidade, sua vontade, eles obrigavam as pessoas a obedecer, senão você será até morto, queimado numa fogueira. E se você vai falar com as pessoas que é contra a pregação do Evangelho, eles vêm com essas pérolas, vêm dizer: não, mas olha, mas a religião já fez isso. Realmente fez, mas não é o Evangelho de Cristo. Pode até se denominar o cristianismo, mas não é o Evangelho. O Evangelho de Cristo, você aprende
a ser manso e humilde de coração. E é manso e humilde de coração. Não é uma farsa. Não é você se fazer de manso. É o teu coração transformado por Deus. É um coração pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Um coração sábio. É uma pessoa que está pronta para ouvir coisas contrárias que ela gostaria e ela retardar a sua ira, que aquilo vai deixar irado, retardar o seu falar. Mas também não é calar para tudo não, irmãos. Aí já é covardia. A gente não pode confundir mansidão com covardia. Covardia, as pessoas falam e você concorda com ela. Tá bom. Porque você não quer falar, você está com medo, você é covarde. Não, é você para, pensa, medita, ora a Deus, busca em Deus. E na hora que precisar abrir a boca, você abre e você confronta o erro. Não, isso aqui está errado, por isso e por isso. Foi assim a igreja. Por exemplo, os discípulos tentaram impor para ele a covardia. Prenderam eles, bateram neles e disseram: ó, vocês não vão mais pregar o evangelho, não vão mais falar de Jesus. Quer dizer, vocês podem até seguir, podem até ficar nesse negócio que vocês acreditam, mas não fala isso para ninguém, não evangeliza ninguém. Pedro chegou e disse assim: importa obedecer a Deus do que a homens. Vocês são autoridades, mas nós vamos continuar pregando. E eles voltaram e oraram e disseram: Deus, nos dá ousadia para pregarmos o evangelho, mesmo diante das ameaças que são grandes, das perseguições que são grandes. Então essa é a igreja. Não é a igreja que entra numa batalha querendo brigar, mas é uma igreja também que não se acovarda. E aí que entra o aprendizado, aprender com Jesus, ser manso para suportar as afrontas e ao mesmo tempo não ser covarde para negar o evangelho. Então ele disse: aprendam de mim, tomai sobre o meu jugo e aprendem de mim, que sou manso e humilde de coração. Coração manso e humilde, não é fingimento. Tem gente que às vezes finge ser humilde, finge ser manso. É ser manso e humilde de coração. Quem pode produzir essas qualidades em nós? Nós mesmos? Não. De você mesmo você não é isso. Manso e humilde de coração. O Espírito Santo que produz isso em você. Se você se sujeitar a Ele, se sujeitar à palavra, tiver em comunhão com Ele, Ele vai produzir mansidão e humildade. Humildade para reconhecer o quanto precisa de Deus, o quanto depende de Deus e o quanto você é falho sem a palavra de Deus. E mansidão, a mansidão vai servir para você ganhar sua família para Cristo, para você pregar para as pessoas, ensinar o evangelho, e sabendo que vai encontrar uns que vão se opor, e você não perder a sua paciência com aquelas pessoas e não se tornar uma pessoa agressiva procurando ofendê-las porque elas estão te ofendendo ou estão resistindo. E geralmente quando a pessoa resiste, ela vem também com palavras de ofensa, ela vem procurando te condenar, ela vem procurando onde tem algum erro até no próprio cristianismo, para confrontar. Então tomai sobre o jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para vossas almas. Esse descanso aqui, irmão, não é perante o mundo não, porque quando Jesus falou isso, ele sabia que os discípulos não iam ter descanso, ia ter sempre gente perseguindo ele. Tanto é que ele falou assim: olha, quando perseguirem vocês numa cidade, vocês fogem para outra. Isso não é descanso, né? Mas é descanso, está descansado em Deus, está seguro em Deus, está em paz com Deus. Eu não sei que
Mesmo que os homens não me dão descanso, eu estou descansado em Deus, porque minha salvação está garantida. Minha comunhão está plena com Deus. Então, nós vemos aqui humildade e mansidão. E falando ainda de humildade, Tiago, capítulo 4, a importância da humildade. E a ausência dela, o mal que causa no ser humano, e a necessidade de termos ela em nós, conosco, porque nos leva a sermos cuidados, abençoados pelo próprio Deus. Tiago, escrevendo para a igreja, capítulo 4 de Tiago, e ele fala para lutarmos contra o pecado, e o caminho de lutar contra o pecado é ser humilde. Se não tiver humildade, não vai lutar contra o pecado, vai se render a ele, mesmo seja um religioso, porque a soberba, o orgulho, isso tem de sobra no mundo. Se você está preso nisso, você está em harmonia com o mundo. E o Tiago, ele diz assim no capítulo 4, versículo 5: ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Aí ele diz: antes ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Qual que é a humildade que se pede aqui? Versículo 7: sujeitai-vos, pois, a Deus. Se sujeita a Deus. A pessoa humilde é a pessoa que se sujeita à palavra de Deus. O mundo tem uma pessoa humilde, uma pessoa quando se encontra pobre, necessitada. O fulano é tão humilde. Na verdade, o fulano é tão pobre, é tão necessitado. Mas humilde é aquele que se sujeita a Deus, se sujeita à palavra, reconhece que Deus é Senhor. Isso é humildade. Pobreza é pobreza, necessidade é necessidade. Porque às vezes a pessoa é muito pobre, mas é muito arrogante, é muito soberba. Você vai pregar o evangelho para ela, ela diz: eu não preciso disso não, eu já tenho minha religião. Aí você diz: olha, mas Deus deixou, não quero saber disso não preciso não, eu já sou uma pessoa boa. Isso é soberbo, porque não é humildade. Então ele diz: sujeitai, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Só o humilde, ele consegue resistir ao diabo, porque humildade que ele pede é sujeição a Deus, a palavra de Deus. Quando você se sujeita, não tem como você resistir ao diabo se você não se sujeitar a Deus, porque o mundo ele está governado por Satanás com seus conceitos, e o diabo ele cria situações, coisas que aos olhos do ser humano parecem boas. Aí você começa a se apegar àquilo, se grudar àquilo, e começa a resistir a Deus. A palavra de Deus te ensina outra coisa, mas você está apegado. Não, isso é bom, isso é favorável, isso é proveitoso, isso é legal. E aí você acaba resistindo o próprio Deus e se sujeitando a Satanás. Então, quando nós nos humilhamos, nos sujeitamos a Deus, a sua palavra, aí nós vamos resistir ao que o mundo nos ensina. Porque o ensinamento que o mundo nos ensina, ele vem com inspiração do próprio Satanás. Por trás está a natureza caída, e nessa natureza caída é onde o diabo age. Você vê, por exemplo,
Nós estamos vivendo um mundo que está defendendo tantos conceitos contrários à palavra de Deus, tantos conceitos, são muitos, e defendendo isso como certo, como bom para uma sociedade. E para você se sujeitar a Deus, você vai ter que resistir a isso. Porque se você tiver em conformidade com isso, você, não, tudo bem, é assim, então você já está caído naquela que a Bíblia diz, não vos conformeis com esse mundo. Você está se conformando. Está normal, não, deixa, não está, é normal, é natural isso acontecer. Aí quer dizer, aí o diabo ele vai trabalhando e vai te deixando, colocando para o lado dele. E você também vai resistindo. Aí alguém chega e diz, aí é onde vem a palavra de Deus e diz, olha, está errado isso aqui, você não pode concordar com isso. Você, não, também não é assim. Aí você vai arrumar a tua visão, a tua desculpa, se apegar a alguma coisa para dizer, não, estou certo. E não está. A Bíblia diz que nós não devemos nos comunicar com as obras das trevas. A Bíblia diz que nós devemos reprová-las. E se nós já estiver reprovando dentro de nós, então, mesmo que eu não pratique, mas se eu não estou reprovando, eu estou concordando que aquilo é bom, que aquilo é certo para uma sociedade. E não é. E eu não vou me sujeitar a Deus, porque Deus manda a gente levar a palavra dele, pregar o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, a pregação dele não é você vai prosperar, você vai ficar rico, você vai fazer isso. Lógico que Deus tem as bênçãos, mas o Evangelho de Cristo é arrependei-vos, que é chegado ao reino dos céus. Sem arrependimento não há conversão, sem conversão não há salvação. Então ele diz assim, aí ele continua mais, ele diz assim, sujeitai-vos a Deus, este o diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, ele chegará a vós. Lavais as mãos, pecador, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti vossas misérias, lamentai, chorai, converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Aí diz, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Se humilhe diante de Deus, Ele vai te exaltar. Talvez não como você pensa que é exaltação, vai te exaltar como filho, como pessoa de Deus, como pessoa, como a própria Bíblia diz, que os homens de Deus que foram desprezados por esse mundo não era digno deles. De tanto que somos exaltados diante de Deus, que deram suas vidas pelo Evangelho. E se nós estivermos verdadeiramente nos sujeitando a Deus, vai chegar o momento que Deus vai nos exaltar. Nos exaltar, porque um dia Jesus vai voltar, irmão. E na volta de Jesus, a igreja vai, vamos dizer assim, a glória da igreja vai se manifestar. E o mundo que desprezou a igreja, ele vai ver. E vai chorar, mas vai ser tarde. Então, por ele diz assim, então, hoje é o tempo de chorar e de lamentar as vossas misérias. Aqui está falando miséria, não é miséria financeira, é miséria espiritual, que o mundo anda. E se nós não tivermos nos humilhando diante de Deus, nós também nos tornamos miseráveis espirituais. Igual aquela igreja que Jesus disse, vós diz, rico estou e nada tenho falta, mas para mim vocês são os miseráveis, pobres e doces. Porque aquela igreja estava confiando na riqueza, estava confiando no poder, estava confiando em tudo, mas tinha deixado a comunhão, a intimidade, tinha deixado de se sujeitar verdadeiramente a Deus. Quer dizer, era uma igreja que não estava sendo perseguida por ninguém, então com certeza estava na maior conformidade, e estava se achando, não, estou bem, está tudo bem, estou prosperando, a coisa está boa. E Deus disse, vocês estão miseráveis. De repente, às vezes é necessário até Deus permitir que coisa aconteça, para que a igreja talvez até empobreça um pouco materialmente, mas enriqueça da glória de Deus. Aprenda a se sujeitar a Ele, não confiar no que tem, mas em Deus. Para a gente encerrar, vamos ainda nós falamos de humildade, vamos falar de mansidão.
que é o caráter que deve ter um servo de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, ou capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, Timóteo, capítulo 2, ele diz assim, versículo 24, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24: E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Esse sofredor quer dizer paciente, sofrer a afronta. Quer dizer, o caráter do servo do Senhor, é o caráter, a qualidade de Jesus. Ele tem que ser manso. Volto a dizer, não confunda mansidão com covardia. Mansidão porque chega e se nega a falar de Deus, assim, se nega a dizer, não, isso aqui está errado mesmo. Isso é covardia, isso não é do servo de Deus. Isso aí é de quem está negando o Evangelho. Ele diz, é manso de você ser manso para instruir, você mostrar para as pessoas, olha, isso aqui é errado, isso aqui é certo. A palavra de Deus ensina dessa maneira. E por que você precisa dessa mansidão? Porque quando você for ensinar e você chegar ao momento de você confrontar a palavra de Deus e o pecado que a pessoa está defendendo, ela vai tentar te ofender, ela vai tentar discutir com você, e você ser manso de não perder a sua postura, dizer, não, eu estou te ensinando, isso aqui é certo. E por isso você tem que ter a palavra de Deus. Essa mansidão vem de outra qualidade, sabedoria. Você sabe, está convicto, saber do que está falando. Não, eu estou te dizendo que isso aqui é errado, assim, a palavra de Deus diz isso e isso. Ah, não estou nem aí com a Bíblia, isso aí é tudo mentira, isso é coisa de homem, isso é coisa de religião, porque o certo é isso, o certo é aquilo, você é um fanático, você é isso, você é aquilo, você não e você manter-se manso. Se você não for manso nessa hora, se você não for manso de coração, isso vai te fazer partir para cima e você vai agir da mesma maneira, que é o que nós vemos às vezes nas redes sociais. Alguém critica o Evangelho, fala mal do Evangelho, ofende o Evangelho, e o cristão sem mansidão vai lá e também age dá a moeda do mesmo tamanho. E não pode ser. Nós temos que ser seguros em ensinar o Evangelho, mas com mansidão. Com mansidão também não é concordando com o pecado, não. Tem uma linha de cristão aí que acha que ser manso é concordar, é dizer, não, tudo bem, está bem, é assim que você quer, está tudo bem, seja feliz. Não, não é feliz não, você está errado, acabou. Tanto é que Jesus, a Bíblia nos ensina a perdoar. E nós temos um exemplo de perdão na Bíblia, de alguém que causou muita maldade com ele e ele perdoou. Mas ele não fez vista grossa para o erro dos camaradas, não. Quem que é? O José. Os irmãos dele venderam ele como escravo, ele perdoou os caras. Mas ele não perdoou fazendo assim, disfarçando que nada tinha acontecido. Ele perdoou, disse, ó, os caras, quando o pai deles morrer, eles ficaram com medo de José se vingar deles. José disse, não, pode ficar tranquilo, vocês estão perdoados, mas vocês fizeram errado. Vocês fizeram errado, mas Deus me recompensou. Então, eu não vou tomar atitude errada contra vocês, mas também não vou negar que vocês erraram comigo, não. E Jesus nos ensinou que a gente, se alguém errar conosco, nós temos que perdoar. Mas perdoar não é ignorar o que o cara fez, é chamar a pessoa e mostrar para ela, você agiu isso e isso, está errado, mas eu te perdoo, você tem o meu perdão. Não é fazer vista grossa e dizer, não, está tudo bem não, porque talvez se você fizer isso, você vai fazer de conta que perdoou, mas nem vai perdoar. E também não pode, porque a pessoa se ela agiu errado, ela tem que reconhecer que está errado, ou não reconhecer, mas você não pode esconder. Perdão
não é fechar os olhos para o erro. Tem um bocado de cristão ali, de cristão aí está achando que nós devemos fechar os olhos para o pecado do mundo e não falar para eles que eles estão errados, porque vai ofender-eles. Meu irmão, temos que denunciar o pecado, temos que amar as pessoas, mas temos que odiar o pecado e temos que denunciar. Só que aí você tem que ser manso, que tem que ser de uma forma não agressiva, não ofensiva. Então, seja manso, o servo do Senhor tem que ser manso. Convém, como não convém, sim, mas ser manso para com todos e apto para ensinar. A mansidão nos deixa capazes, aptos para ensinar. Sofredor, que é paciente. Fazendo o quê? Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade e tornar a despertar, desprendendo-se do laço do diabo em que a vontade dele estão presas. Quer dizer, aquelas pessoas estão presas no laço do diabo, estão presas na mão do diabo, e só Deus pode fazer elas se soltar se elas abrirem o coração para a pregação do Evangelho. Aí por isso nós temos que instruir com mansidão, não é concordar com o pecado dela, né? Instruir com mansidão, sabendo que vai haver uma resistência, e a resistência às vezes é grande, é oposição, é perseguição, é falando mal de você, é criticando você, é te ofendendo, é você firme na tua tarefa. Isso é, então, quer dizer, duas qualidades que nós temos que ter: humildade e mansidão. E se assim fizermos, o restante fica a critério do nosso Deus. Amém, Jesus? Mas são qualidades que precisamos: manso e humilde. São qualidades que tem Jesus, que nós como cristãos devemos ter, para vivermos a bênção de Deus sobre nós. A humildade vai trazer a bênção de Deus sobre nós, e a mansidão vai nos fazer apto a ensinar aos transgressores o caminho de Deus. Amém, Jesus? Fica aí essa